Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Professor Kleber Paixão, você já me conhece e você está aqui num canal que a gente tenta divulgar boa teologia, teologia saudável. Hoje nós temos novamente Pergunte ao Teólogo. Mas antes disso eu tenho alguns recados. Primeiro recado, irmão, eu estava ali mensurando, né? Porque assim, eu preciso cumprir minha missão pastoral. Eu tenho uma vida pastoral, né? Desde os meus 15 aninhos de idade, quando eu me batizei, vim para a igreja com um projeto de Deus na minha vida. Pregar a palavra. É isso, irmão. E pregar a palavra, que eu digo, não é pregar a palavra, tem vários modos de pregar a palavra. Você pode pregar a palavra nas praças da cidade, você pode pregar a palavra via internet aqui no YouTube, você pode pregar a palavra de diversas maneiras. No meu caso, pregar a palavra em culto público. Eu gosto. Nasci para isso. E é uma coisa que, infelizmente, na igreja que frequentamos, por N motivos, um deles que eu sou teólogo, então nunca vou ser. Ah, e assim, eu até conjecturei, se aparecer alguma igreja fazendo um convite, ó, irmão, tá aqui o campo aberto para você pregar a palavra, eu tomaria a decisão com a maior alegria da minha vida. Mas graças a Deus ainda, ou graças a Deus, aí eu já não sei, ainda não apareceu. Então, por enquanto, eu ainda frequento a igreja, a Congregação do Brasil, tá? Então, eu estou frequentando essa igreja. Então, não fui embora, não. Tem gente que até se despediu de mim, dando tchau pra mim. Adeus, calma, gente. É tudo isso aí. É, Dito isso, isso é o primeiro recado. O segundo recado, é, tem uma conta, essa conta minha do YouTube, que faz parte do meu canal do Google, da minha conta Google, tá dando um problema, gente. Que o meu filho foi fazer uma compra de videogame e ele cadastrou lá o nome dele, a data de nascimento dele, e aí deu uma confusão. É, e aí foi enviado um documento dele no Google para fazer a compra, né? Para confirmação da idade dele. E aí essa conta Google tá entendendo que é, essa conta aqui é administrada por menor. Sendo que ou quem cuida dessa conta desde que me conheço por gente, sou eu. Já mandei meu RG, já mandei contestação, já fiz, nossa, fiz de tudo, gente. Já pesquisei na internet como fazer contestação, fiz uma carta, enviei. E quem tá lá do outro lado, lá que trabalha no Google, e existe uma má vontade dele, a pessoa responde automaticamente a mesma coisa, o mesmo e-mail. E é possível que eles excluam essa conta aqui. Eu não sei, é uma coisa bem do inimigo mesmo. Excluam minha conta do YouTube, eu nem sei como que funciona isso. Mas o que, que eu vou fazer? Por esses dias eu vou fazer download de todos os meus vídeos. E eu vou criar uma conta alternativa do meu canal do YouTube. Eu vou começar a colocar os meus vídeos, todos os meus vídeos que eu tenho, lá nessa conta alternativa. E depois vou mandar o link para vocês. E eu quero que vocês, por gentileza, vá lá e siga essa conta, curte os vídeos, compartilha, deixa comentário, só para ajudar no engajamento. Por que que eu tô falando isso? E porque é possível que qualquer dia desses eles excluam essa conta. E eu não sei o que fazer. Então, vou fazer download dos vídeos, vou postar lá. Nessa nova conta também eu vou criar um canal só para filosofia, para quem vai tá saindo do ensino médio e vai prestar vestibular. Eu vejo muita gente com dificuldade, porque no ensino médio eles diminuíram a carga horária de filosofia e sociologia. Então, muitos alunos não têm acesso nem a filosofia e sociologia. Mas no vestibular, no Enem, cobra filosofia e sociologia. Olha como que o governo é, né? Então, eu quero ajudar. Então, vou ministrar aulas de sociologia e filosofia lá nessa nova conta. E ela mesma ainda, como ela vai começar tudo de novo, ela não vai ser monetizada. Então, peço a ajuda de vocês. Curta, compartilha, deixa lá o comentário. Ainda essa semana eu criei essa conta. E eu aviso aqui no YouTube, tá? Vou deixar depois avisado para vocês. Então, se um dia aí dá uma zica aí, vocês não verem mais a minha conta, não verem, não aconteceu nada. É por causa disso, infelizmente. É, Até eu contratar um advogado digital, né, que cuida de problemas digitais, para entrar com ação contra eles, porque eles não querem, eles suspenderam a minha conta e logo eles vão excluir a conta. E, e é uma confusão, é complicado. Dito isso, então esses recados estão dados.
Ah, dito isso, vamos hoje continuar a nossa empreitada, né? Tirar dúvidas teológicas, dúvidas que as pessoas mandam para mim, tá bom? Vamos embora. Ah, outra coisa. Tinha esquecido o recado. Hoje eu ia ministrar uma aula gratuita às 14 horas, às 16 horas. Tinha até postado no meu Instagram. Gente, eu preciso fazer realmente, preciso no médico, preciso no neuro. Eu esqueci essa data. Na minha cabeça era às 18 horas. E eu esqueci, tô lá no sofá lá, descansando lá. Quando eu fui entrar em contato com o irmãozinho, eu fui ver lá o banner era às 16. Olha como que doideira, gente. Então, e porque também, desde quarta-feira, o meu canal do dente tá doendo muito. E hoje eu tive que ir às pressas no médico, a dor tava intensa. E eu fui às pressas no médico, ela fez um curativo e na quarta-feira a pessoa termina o canal. Mas foi uma dor intensa. Então, pode ser por isso também que eu esqueci, né? Então é isso, gente. Então, mas logo logo a nossa vida volta ao normal, em nome de Jesus. Dito isso, a dito isso, vamos trabalhar essa questão. Deixa eu beber a aguinha. De pergunte ao teólogo. Até babei, vamos embora. Pergunte ao teólogo, vamos lá. Vamos ver aqui. Diz assim a pergunta: paz de Deus, irmão, tudo bem? Pergunta ao teólogo, 2 pontos. Ele fez a pergunta: diferença de céu, paraíso e nova terra. Boa. Ele fez várias perguntas aqui, né? Então, numa só, a diferença de céu, paraíso e nova terra. Pelo que a Bíblia apresenta, céu é o local de Deus. Deus mora Deus está em todo lugar. Deus tem um atributo chamado imensidão. Não tem um lugar no cosmos, na existência, em todo o ente metafísico, que o Deus não esteja lá. Mas a sua presença, a sua glória, a sua realeza está nessa descrição que a Bíblia apresenta como um céu. Tá? Jesus diz: o nosso Pai que está no céu, e assim por diante. Então, esse local que é apresentado como o céu é o local do trono de Deus, da morada de Deus. Lembrando que Deus não tem corpo físico. Então, quando a Bíblia mensura trono, trono de Deus, é para mostrar sua realeza, seu reinado, seu domínio. E não que propriamente Deus tem um trono vazio lá que ele tem que sentar. Deus não tem corpo para sentar. Deus é espírito, tá bom? Agora, a gente pode mensurar o Filho de Deus assentando no trono. Literalmente. Por quê, Kleber? Porque agora ele morreu, ele assumiu nossa humanidade e teve uma união hipostática. E nessa união hipostática, ele nunca vai se desvencilhar mais desse corpo. Ele é unido de uma forma misteriosa e ele morreu com esse corpo, ressuscitou com ele e foi assunto ao céu com esse corpo. E ele voltará em nuvens de glória com esse corpo. Então a gente pode conjecturar isso, mas Deus, na sua eternidade, ele é espírito, então não tem um local para sentar. Mas quando a Bíblia apresenta várias passagens que tem um trono, que Deus estava lá no alto e sublime trono, os serafins rodeando ele, glorificando, vamos mostrar sua realeza e como os seres angelicais o adoram e louvam e bendizem o seu nome. Tá bom? Dito isso, então céu seria isso. Paraíso, quando mostra lá em Gênesis, o paraíso, né? Tem a passagem lá do paraíso do Éden, né? Era um local, um jardim do Éden, era um local um local que foi colocado Adão e Eva para trabalhar, para cuidar do jardim, entendeu? Então, o paraíso ali no Éden seria esse local de trabalho e tudo mais. Não tem muita mistério. O paraíso, onde hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquela passagem, né? Aponta para a realidade. Esse paraíso é a nova terra. Esse paraíso é a nova terra. O que é a nova terra? Vi novos céus e nova terra. E o sol não existe mais. O que acontece? É possível que a gente sempre tem uma ideia de a gente vai subir. Outros teólogos entendem que a gente vai reinar na terra. Mas é possível, gente, que nunca, eu não vejo ninguém na internet falando isso, que eternidade e tempo se encontre de forma poderosíssima. Eternidade e tempo se encontre. Nesse encontro,
algo que sobe e algo que desce e se encontram. Lembra que fala a Bíblia vai que a Jerusalém desce do céu da parte do meu Deus? Então, Deus coloca sua morada entre os homens. E toda essa estrutura que vemos hoje como terra será transformada. Por quê? Porque a eternidade invadirá o tempo e o tempo terá acesso à eternidade. E aí poderemos dizer que esse nova terra é o paraíso de Deus. Tá? É o famoso paraíso que tem na Bíblia. E muita gente diz nessa passagem que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí tem gente que fala assim, mas aí ele não tinha subido. Onde é esse paraíso? Não é porque o corpo desceu para baixo, foi para outro lugar, não. Aqui é possível que Jesus está falando no seu estado de natureza divina. Porque o tempo e o passado, presente e futuro, eles são um instante na presença de Deus. Então, quando ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é porque ele estava ali se arrependendo, antes de fechar os olhos, estava vendo que quando ele fechou os olhos, abriu novamente, abrir e piscar de olho, ele morreu, ao abrir e piscar de olho, ele já estava com Jesus lá em glória. Então, é um salto, né? Um salto quântico, né? Então, é possível isso. Porque o próprio Cristo fala, né? Ainda não subi ao meu Pai. Né? Quando ele ressuscita, ele fala, não me segura, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então, ainda não houve uma ascensão corporal. Então, nesse sentido, quando ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, está falando de forma metafísica. Né? Você vai fechar o olho, você vai estar comigo no paraíso. E esse paraíso, de forma de ser um sinônimo, é a nova terra. Tá bom? Tem gente que fala que o paraíso está num local lá no céu, no terceiro céu, faz uma sala. A Bíblia não fala nada disso. Não, porque tem um terceiro céu, um quarto, um quinto, um sexto, e aí tem o seio de Abraão. Gente, o seio de Abraão fazia parte da narrativa mítica que tinha no período do judaísmo segundo o templo. Jesus só está usando na parábola, ele usa a expressão seio de Abraão para contextualizar para quem está ouvindo ali. Não é que a pessoa morre e vai lá pro seio de Abraão. Tem um Abraão lá e tá recebendo um monte de gente no colo dele. Gente, as pessoas forçam muita barra. O texto bíblico não tá dizendo nada disso. Tá bom? Aí ele fez isso, né? A primeira pergunta. Segunda pergunta: vamos nos conhecer na nova terra? Sim, vamos nos conhecer. A consciência não morre, né? A Bíblia diz lá, né? Sentaremos para ceiar com Abraão, Isaac e Jacó. Quando você diz que Abraão, Isaac e Jacó e vamos cear com os apóstolos, sentar na mesa nas bodas do cordeiro lá, né, festejar a festa do cordeiro, tá querendo dizer que você vai reconhecer quem é Abraão, quem é Isaac. Porque alguém vai dizer, tá vendo aquele ali? Aquele era Abraão, aquele é Abraão, e aquele ali é Isaac, aquele é Jacó, aquele é Paulo, aquele é Pedro. E eu vou ter consciência de quem é. E os ressurretos com a gente, que ressuscitou, aquele lá é o cooperador tal que venceu. Ou aquele é a irmã da porta lá. Aquele irmão simplesinho, ó, venceu. Você vai lembrar deles. Aí das pessoas que não obtiveram a salvação, esses vocês não vão lembrar. E se lembrar, se houver uma lembrança, uma lembrança com choro, com mágoa, ou com arrependimento, ou qualquer outro sentimento ruim. Por quê? Porque você está com um corpo glorificado e o pecado não habita mais no teu corpo. Toda lágrima foi enxugada do teu rosto. Então, quando você lembrar de alguém que infelizmente não obteve salvação, você não vai lembrar com tristeza, com saudade, não vai lembrar nada. Essas coisas apequenadas, supérfluas, não vai ter no teu corpo. Mas você vai ter consciência de quem se salvou, vai ter consciência de quem infelizmente não salvou. Essa consciência vai ter. Você vai ter consciência de que você venceu, que você está lá na eternidade. Então você vai lembrar, sim. A gente vai se conhecer e tudo mais. Tá bom? Como entender Mateus 17, 3, 5? Jesus falou com Moisés e Elias, literalmente, ou em um plano espiritual? Então, ali é simbolicamente. Aparece uma visão, nem toda visão é literal, gente. Ele tem uma visão, né? Jesus está ali, aí tem Elias e Moisés. Um simbolizando a lei e o outro simbolizando os profetas. Mas a voz fala, eis é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Entendeu? A ele ouvi. Ou seja, ele agora, o que os profetas apontavam e o que a lei apontava, a plenitude está ali, é o Filho de Deus. Então, essa visão que abre os olhos dos discípulos, e aí, Moisés, vamos fazer uma tenda para cada um, Deus já ensina para Pedro, não,
Não tem tenda nenhuma para cada um. Eis é o meu filho amado. É o filho. Vocês têm que olhar o filho, vocês têm que ouvir o filho. A lei, por quê? Porque a lei de Moisés e os profetas apontava para o filho. Ele é o centro, ele é o núcleo da revelação plena de Deus. Então, não digo que foi Moisés e Elias literalmente que apareceu. Eu já vi gente na internet falando que mas eu não sei como que as pessoas seguem. Aí você vai ver a conta da pessoa tem trilhões de seguidores, e ele tá falando uma baita de uma besteira, porque a Bíblia não tá falando nada daquilo. Mas ele tá afirmando, né, com muita clareza, né? Mas, né, é difícil. É muito difícil hoje em dia na internet. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Ele está citando aqui aquela passagem que diz que irá diante dele o espírito e a virtude de Elias. É o João Batista. Estava profetizando sobre João Batista, que ele veio na virtude de Elias. Qual a virtude de Elias? De denunciar o pecado e solicitar que Israel se arrependesse dos seus pecados. Por isso que ele veio na virtude e no poder de Elias. Não que ele era o Elias reencarnado, tem gente que acha que é reencarnação, ou que ele seria um novo Elias. Não, ele representava, ele veio preparar os retos caminhos do Senhor. Ele é a voz que clama no deserto, é ele que veio na virtude de Elias. Naquele mesmo impulso, naquele mesmo sentimento de Elias, era de repreender Israel e clamar para que Israel se arrependesse. Por isso que João vinha clamando no deserto: arrependei-vos, arrependei-vos, porque a voz é chegada do reino dos céus. Tá bom? Aí ele diz assim: vendo, pois, os filhos dos profetas que estava defronte aí em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. O que é esse espírito de Elias? Era o espírito de Deus. Ele descia, quando ele estava em um profeta, ele não estava em outro. Ele descia em pessoas específicas, ele não morava no coração de todos. Então, quando o espírito estava em Elias, não estava em outra pessoa. Aí fala assim, ó: e vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Não está mais em Elias, agora está em Eliseu. Entendeu? Agora, na plenitude dos tempos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce para sempre na igreja. E, ou seja, todos aqueles que se convertem, o Espírito Santo faz morada para sempre no coração dele. É uma morada, a teologia nos chama de inabitação do Espírito Santo. Ele está aqui, né? Aí não é que eu estou prendendo o Espírito Santo, porque é inabitação. Mas o Espírito Santo faz uma morada espiritual, uma morada em nós, nos guiando em toda a verdade, mas é para sempre. É um presente que nos foi dado para sempre. Por isso que Karl Rahner, o teólogo católico, vai dizer que Deus dá Deus mesmo de presente. O Espírito Santo é um dom para nós. Se o Espírito Santo é Deus, então ele dá Deus mesmo de presente. Em vez de eu te dar alguma coisa de presente, eu vou lá e dou eu mesmo para você. É isso que Deus quer. Eu vou dar um presente para a humanidade. O que eu vou dar? Qual o melhor que eu posso dar? O melhor que eu posso dar para a humanidade sou eu mesmo. E vai lá e manda o seu Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Por isso que tem uma passagem que diz, né? O reino de Deus está no meio de vocês, Jesus diz, né? Quem tá falando dele, está no meio de vocês. E aí ele fala: e estará em vós. Tá falando do Espírito Santo quando fazer morada, né? E Paulo vai dizer em outra passagem, né? Cristo, esperança da glória, né? Que está em vós. Ou seja, o Espírito Santo é a esperança da glória em nós. Então é isso. Pois bem, já respondi todas essas perguntas. Vamos para a próxima. Por que a maioria dos CCBanos não tem certeza da salvação? Então, quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, a maioria, qual o padrão, qual o critério que a pessoa tem para dizer que a maioria, né, não tem certeza da salvação? Isso como que ele consegue quantificar um negócio desse? Você vê que é uma hipérbole desnecessária e muitas das vezes tendenciosa. Ele não tem como comensurar ou quantificar se é todos. Eu digo que tem muita gente que, infelizmente, no nosso meio não tem certeza de salvação, realmente. A pessoa acha que assim: hoje eu acordei bonzinho, dei esmola pro pobre, vou pro céu. Hoje acordei, estava bravo, briguei com a minha mulher, vou pro inferno. Passou uma mulher bonita na rua, eu não resisti à tentação e olhei, vou queimar no inferno. Travessei a velhinha na rua, que ela tava lá quase sendo atropelada, vou pro céu. Parece que muita gente entende que a salvação depende do que ele tá fazendo.
Mas a Sagrada Escritura não fala isso. A Sagrada Escritura fala que a nossa salvação depende de uma obra só, aquela realizada na cruz do Calvário. E como que eu obtenho a salvação? Quando eu creio pela fé nessa obra redentora, salvífica e poderosa realizada na cruz do Calvário. Aí eu tenho salvação. É isso que a Sagrada Escritura aponta. Então, muita gente não tem. Hoje, graças a Deus, a mentalidade está mudando. Muita gente entende que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, quando a Bíblia diz nada, é nada. Ou eu tenho a certeza disso, de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ou você vai ficar dependendo de coisa, e você vai ficar com medo toda hora de se perder. Não. Eu vou dar um exemplo na minha casa. A minha esposa, uma das mães, ela é muito crente. Isso é fato. É um fato. Ela é mais crente que eu. E a gente tá planejando sair embora aqui de São Paulo e a gente vai ter que ir mesmo porque o aluguel aqui ficou muito caro. E a gente vai ter que ir embora. Não tem jeito. As nossas finanças aqui em casa diminuiu bastante. Por causa desse bendito desse governo aí, ele cortou um benefício. E a gente, infelizmente, a nossa renda diminuiu, tá? Então eu tenho que mudar. Então a gente tá pensando em comprar uma casa. A gente paga aluguel, vamos comprar. Eu tava pensando em comprar uma casa na praia, né? Na Baixada e tal. Que aí ter qualidade de vida, um ar para respirar, sabe? Uma qualidade de vida. Eu tô cansado. Esse São Paulo velho de guerra aqui judia muito da gente. E eu tô muito doente também. Ultimamente eu não estou bem. E aí, aí minha esposa ficou assim, mas eu tenho medo. Tenho medo de que se a gente estiver numa casa boa e perto de praia, a gente não queira congregar mais, que a gente não vai mais pra igreja, que a gente vai desanimar. Porque ela entende que se você tá numa vida boa, você não vai ter mais força para congregar, tá perto da praia. E aí vai deixar a natureza caída vencer, né? Eu entendo a preocupação dela, é uma preocupação genuína. Mas eu entendo o seguinte, quem nos guia em toda a verdade é o Espírito Santo. E que se foi Jesus que nos salvou e nos resgatou, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma proposta do mundo, nada aparente de beleza carnal pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tá? Então sinceridade. Mas eu entendo o lado dela, é uma preocupação. Mas se ela entendesse a garantia de salvação, ela não pensaria assim. Se ela entendesse que foi Deus que nos salvou, que foi Deus que nos resgatou, que foi o sangue do Cordeiro que nos comprou, ela não estaria tão preocupada. Né? Mas eu entendo o lado dela. E assim por diante. Tá bom? Dito isso, porque a maioria dos recebianos não tem certeza da salvação, eu não concordaria que não dá para saber se é todos. Mas muita gente, infelizmente, não tem, porque ainda não entendeu a teologia paulina. Porque não entendeu a revelação de Deus na Sagrada Escritura. Como que Deus comunica a salvação a nós em Cristo Jesus. E como é efetivada essa salvação em nós. Entendeu? E aí não tem nada a ver com calvinismo, arminiano, não tem nada a ver. Tem a ver com a salvação, que você creu em Cristo. Foi Jesus que te salvou. Se Jesus foi te salvou, ele não perde batalha. Ele entrou na batalha, ele vai para vencer. Perguntaram pro saudoso Russell Shedd. Russell Shedd, o crente pode perder a salvação? E ele disse, olha, se a salvação foi realizada por homens, você pode perder a qualquer momento. Foi o homem que te salvou, você vai perder porque o homem é fraco, é pecador. Agora, se foi Jesus que te salvou, ele não perde batalha. Ele começou uma obra de salvação na tua vida, ele não perde batalha. Ele não pode perder a batalha pro diabo. Ele é o vencedor, ele esmagou a cabeça da serpente. Entendeu? Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele não perde uma batalha, ele é o grande vencedor. Ele é o Messias vencedor. Se ele operou uma salvação em nós, ele não vai perder a batalha. E aí você não vai perder essa salvação porque foi realizada por Jesus. Tá bom? Então, eu não concordo com essa pergunta que foi feita. Mas entendo que tem muita gente, infelizmente, que pensa assim, que pode perder a salvação a qualquer momento. Igual deu exemplo. Passou uma mulher bonita na rua, ele não resistiu à tentação, olhou, ai meu Deus, vou queimar nos quintos dos infernos agora. Agora ele atravessou uma velhinha na rua, praticou uma caridade. Vou pro céu, tô mais próximo do céu. Gente, a gente faz a bondade que praticamos nesse mundo, que o Espírito Santo sempre prepara pra gente praticar, são obras que Deus nos dá a graça de praticar, mas para a glória de Deus, para Deus ser glorificado. Entendeu? Para Deus ser glorificado. São os frutos do Espírito. Esses dias eu, minha esposa e meu filho, nós estávamos voltando para casa, nós fomos resolver um negócio.
E nós estamos voltando. Quando nós estamos andando, chegando perto de casa aqui, tem um moço com a esposa dele, vê que era um morador de rua, e ele tava com um fogão novinho na cabeça. Fogão. Andando. Na cabeça, assim. Ele é mó magrelão, fortão, assim, e tá carregando o fogão. Quando ele passou pela gente, minha esposa sentiu da parte de Deus dar um valor pra ele, né? Que era um valor praticamente de um botijão de gás. E falou, chama lá. Eu chamei ele, eu falei, ô grande, chega aí, chega aí. Aí ele veio, aí eu dei o valor na mão dele e falou assim, glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Olha, eu tava ali agora há pouco andando, eu e minha esposa, uma pessoa falou assim, você quer ganhar um fogão novinho? Quer um de presente? Eu falei, quero. Ele falou, me deu um fogão, tô carregando, eu fiquei pensando, e agora, como que vai ser a questão do gás? E você acaba de dar o valor do gás pra mim. Então assim, olha, isso é bondade de Deus. Deus se usou de alguém, foi lá, deu fogão pra ele não tinha o gás, Deus preparou o gás também. Isso é a ação de Deus. Quem tá sendo glorificado nessa história toda é Deus. Eu não posso bater no peito, não, eu sou bonzinho, eu sou, né, sou top, eu ajudei. Não existe isso, gente. A gente pratica o bem para que Deus venha a ser enaltecido e glorificado. Tá bom? Eu acredito que também respondi. Vamos lá. É, Aí teve uma pessoa, muito tempo atrás, que escreveu assim: como vocês conseguem confiar na Bíblia? Uma pergunta, né? Ele colocou interrogação. Um livro cheio de mitos e contradições de história que nunca aconteceram, personagens que nunca existiram. O Gênesis é puro mito e nem é original, foi herdado de culturas mais antigas. Então, essa pessoa que está escrevendo isso, você percebe que é ignorante, é simplesmente ignorante. Hoje, os estudos mais clássicos, mais acadêmicos, demonstram que muitos personagens do Antigo Testamento já foram comprovados da sua existência. E esse negócio de dizer que a Bíblia é um mito, a palavra mito vem de mitos, que quer dizer narrativas. Narrativas, todo o Oriente Próximo tinha. Agora você tem que entender que narrativa não necessariamente é uma narrativa mentirosa. Tá bom? Existe aquilo que no mundo acadêmico nós chamamos de mito fundante. É uma narrativa fundamentada numa realidade. É uma narrativa cheia de metáforas, de hipérboles, exageros, mas tinha um fundamento na realidade. O fundamento existiu. Entendeu? Então, mito não no sentido do século XVIII, para falar que tudo que está na Bíblia é mentira. É nesse sentido ele está falando mito no sentido de mito do século XVIII, século XIX, no termo pejorativo. O mundo acadêmico usa a palavra mito não de forma pejorativa, do modo técnico, ou seja, mito de mitose, que quer dizer narrativa. E narrativa todos os povos tinham, tá bom? Então ele diz assim, as histórias que nunca aconteceram, ele não pode provar. É, a evidência de ausência não é ausência. Ausência. A evidência de ausência não é ausência de evidências. Tá? Então, esse negócio de dizer, não aconteceram. Como que ele pode provar que não aconteceram? Se ele disser para mim, você pode provar? Por enquanto eu não posso. Tem alguns vestígios. Mas eu não posso provar literalmente o que aconteceu. Mas ele também não pode provar que não aconteceu. Então, esse negócio de, não pode provar. Ele também não pode provar. Então é uma falácia, tá? É uma falácia que a pessoa comete. Aí ele diz assim, o Gênesis é puro mito e nem o original. Não diria puro mito, é um mito, é uma narrativa do Antigo Oriente Próximo. Ele tem que ler John Alton, né? Ele tem que ler as obras desse erudito. O êxodo nunca aconteceu, os judeus nunca foram escravos no Egito. Isso aqui é uma teoria liberal, da teologia liberal, que diz que o êxodo nunca aconteceu, que eles nunca foram escravos no Egito, não houve escravidão. Hoje eu vi uma doutora, depois eu vou fazer até um react do vídeo dela. Ela é uma doutora, tem doutorado, acho que se bobear até pós-doc. Muito erudito, muito sábio, muito inteligente, realmente. Mas ela tava falando uma coisa tão absurda que ela fala assim, não existe nenhum documento no mundo egípcio que Israel esteve lá, que foi escravizado. Não houve isso. Mas para pra pensar. Se você é uma persona não grata, você vai querer comentar dessa persona não grata? Você vai comentar de alguém que estava lá que saiu com mão forte do Deus Todo-Poderoso e subjugou os seus deuses e os primogênitos? Você vai querer colocar isso nos anais da história? Mas logicamente que não. Então, esse negócio, não tem nenhuma evidência no Egito que o Israel morou lá
Isso é uma falácia. Porque não necessariamente eles iam que contar, ó, teve um povo aqui, o Deus dele veio aqui, libertou ele, subjugou a gente, subjugou os nossos deuses. Você acha que ele ia escrever isso naquela época? De maneira nenhuma. A ideia de narrar, contar histórias dos povos, os escribas antigos, do Antigo Oriente Próximo, eles sempre tinham a ideia de narrar vitórias, e não narrar derrotas. Não narrar derrotas. Por isso, nisso que a Bíblia ela é revolucionária. Porque na Bíblia tem várias passagens que Israel vence, mas também tem várias passagens que Israel perde a batalha. Que mostra também que Israel peca, que Israel desobedece. E por isso que eu acho fantástica a Bíblia, porque ela é sincera, ela é o que é. Não fica fantasiando, entendeu? Então, assim, não vejo. Isso aqui é uma. Aí a pessoa fala assim, ó, Êxodo nunca aconteceu, os judeus nunca foram escravos no Egito. Aí ele diz, pesquisem aqui, mitologias antigas e a farsa do Êxodo. Ele tá assistindo muito Discovery Channel, History Channel, alienígenas do passado. Que a maioria daqueles camaradas que falam é tudo mentiroso, é tudo picareta, documentários picareta, que não tem fundamento histórico, nenhum historiador sério vai falar isso. Aí fala, no Antigo Testamento, Deus se mostra como um ser perverso e genocida, que ordena vários massacres, incluindo mulheres e crianças. Outra falácia, vai ler Paul Copan, né? Ele já demonstrou isso já, que naquele período as hipérboles eram normais. Extirpa mulheres e crianças eram uma hipérbole, porque passagens que Deus ordena matar mulheres e crianças, capítulos depois demonstram que ainda já naquela cidade ainda tinha mulheres e crianças. Mas por que colocou mulheres? Era exagero. É próprio do hebraísmo usar de hipérbole, de exagero. Era um exagero para descrever uma sentença. Então, assim, esse negócio de que Deus era perverso, genocídio, isso é uma baboseira anacrônica. Aí ele fala assim, já no Novo Testamento, Jesus diz que Deus é amor. Mas se você não agradá-lo ou for de outra religião, ele te lança no inferno. Na verdade, ele não te lança no inferno. Tá? A Bíblia não fala que a pessoa que não agradar a Deus vai ser lançada no inferno. A Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus e não se arrepender dos pecados, porque a pessoa já está no pecado. Segundo a Bíblia, as pessoas nascem em pecado. E as pessoas já estão destinadas ao inferno. Não é que Deus vai lançar. A própria pessoa está caminhando para o inferno e ela gosta de caminhar para o inferno. Entendeu? Então, esse negócio que Deus, se você não for bonzinho comigo, eu vou te lançar. Deus como se fosse uma criança mimada. Isso é uma outra falácia também, tá? Outra falácia também. Então não existe. Aí a pessoa escreveu o absurdo. O absurdo é o que a pessoa escreveu aqui. Não tem fundamento nenhum do que ele tá falando no mundo histórico, nem na arqueologia, não tem nada. No mundo acadêmico, nada do que ela tá falando é levado a sério. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se puder explicar com detalhes melhor o que é confissão de fé. Uma confissão de fé é um documento, você registra um documento onde você professa algumas verdades que o cristianismo professa. Então ali você está confessando o que você acredita. Em que você acredita e o que você também não acredita. Na confissão de fé, você não só coloca o que você acredita, você coloca registrado o que você não acredita. Então você rejeita as heresias, você rejeita os erros teológicos e você confessa grandes verdades da fé cristã. Então eu creio, primeiro, eu creio que Deus é criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. É uma crença. Eu creio que esse Deus, ele é um único Deus, mas a vida desse único Deus há uma relação de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Fundamentado na Sagrada Escritura, principalmente no Novo Testamento. Aí eu cito os versículos, capítulos. Então, a confissão de fé é um registro oficial daquela denominação para dizer para todo mundo que está todos à sua volta o que ela acredita e o que ela rejeita, como doutrina, como teologia, como pensamento cristão. Tá bom? É nesse sentido. Então, eu acredito que eu já respondi. Eu fiquei muito feliz da circular aceitando o batismo das denominações. Mas você acha correto aceitar o batismo da presbiteriana
sendo que lá eles batizam bebês e ainda por aspersão. O que você pode explicar sobre isso? Deus abençoe. Amém. Então, não necessariamente, porque assim, ó, a ideia de aspersão ou imersão é um debate secundário na teologia. Não tem implicações de salvação. O importante é você ser batizado. Qual é a diferença? No batismo cristão de adulto, você já batiza consciente que você é pecador, você se arrepende dos pecados, tá tudo certo. Numa igreja igual a presbiteriana, você é como criança batizado, aspergido, e você, quando cresce, você não tem consciência que você era pecador. Você foi só batizado, incluído debaixo daquela aliança que seus pais têm com Deus. Quando você chega à fase de jovem, você vai estudar a confissão de fé, você vai assumir aquela confissão de fé e vai chegar diante no culto lá, confessar, fazer a confissão de fé, no caso da presbiteriana, aquela promulgada no Westminster, né, confissão de fé de Westminster. Você vai confessar, fazer aquela confissão de fé, vai se arrepender dos pecados diante de todo o público. E aí o pastor ali vai validar aquele batismo seu que você fez lá quando bebê. Então isso não muda em nada. Então quando a pessoa veio adulta da presbiteriana para uma congregação da vida, eu acho que deveria aceitar o batismo sim, não vejo problema nenhum. O batismo dela é válido porque agora ela é adulta e ela passou pela confissão de fé. Ela passou pela confissão de fé e pela doutrina e tudo mais. Então ela tem noção do que é heresia, do que não é, do que é de Deus, do que não é, né? Como que um cristão se comporta, como não se comporta. Não é que a pessoa batizou quando criança, foi pro mundo e desandou, e aí veio para a igreja e falou, eu faço o que eu quero, tá? Não é assim. Aí sim o batismo dele é válido. Agora, se a pessoa foi pro mundo, desandou e direto do mundo vai para uma outra igreja, aquele batismo dele que ele fez quando criança não serviu para nada. Agora, se ele fez o processo de confissão de fé, aí sim o batismo dele tem validade. Tem uma validade. Eu não vejo problema em aceitar, tá? Não vejo problema nenhum, não. É que tem gente que tem idolatria pelo batismo de imersão. Se não for imersão, não vai pro céu. Mas na Bíblia não deixa claro isso. É uma questão secundária, gente. A questão da teologia que nós chamamos de questões secundárias. Elas não têm implicações de salvação. Tá? Aspersão por imersão. O importante é batizar. Santa Ceia, se é simbólica, não importa. O importante é você participar da ceia. Você tem que participar da ceia. Não importa. Entendeu? Então é isso. Hoje eu ando com a sensível aqui. A moça fez o curativo no dente. Tá bom? Mas bora lá. Então essa aqui eu já respondi, né? Já respondi. E vamos ver essa aqui. Pazeus, Deus abençoe por responder as minhas perguntas nos últimos vídeos. Eu ia postar outras dúvidas, mas achei que seria bastante polêmicas. Aborto, então decidi perguntar aqui e você decide se posto ou não. Eu não acho que não vejo, toda pergunta é uma pergunta, toda dúvida é uma dúvida. Eu não vejo não vejo nada polêmico. Primeiro, eu acho que para guiar as respostas é definir o que é alma, consciência ou vida. Em que momento da gestação feto-criança se torna uma alma vivente? No nascimento, quando tem a primeira respiração, o sopro de Deus entra nas narinas? Se essa for a resposta, entramos num dilema moral complexo, pois se até o nascimento não é considerado alma e, portanto, ser humano, o aborto poderia ser feito sem ser imputado como crime de homicídio, ou não existiria um problema moral, tendo em vista que é somente um organismo, não um indivíduo como personalidade. Claro que isso é um absurdo, pois há estudos de neurociência que demonstram expressões faciais de felicidade, dor, uma criança na barriga da mãe, ou que já demonstra a presença de uma consciência primitiva e instintiva. Então a alma surge quando temos uma consciência, ainda que não seja uma consciência racional cognitiva. Aí ele continua, ele fez uma pergunta, parece que é um texto de TCC. Se a alma é consciência, nos leva a pergunta: o indivíduo se torna alma vivente quando desenvolve sistema nervoso responsável por essa consciência? Se essa for a resposta, o aborto pode ser permitido, sem problemas morais, até a terceira ou quarta semana, quando esse sistema começa a ser desenvolvido. Se a alma é a vida, aí, pela definição científica, a vida nada mais é do que um organismo complexo, que tem capacidade de se auto-organizar, reproduzir e catabolizar, anabolizar, ter metabolismo, ou seja, portanto, uma célula, até mesmo bacteriana, o que é forma celular mais simples, pode ser considerado um ser vivo.
Pensando então no ser humano, o indivíduo se torna alma vivente na fecundação. Vamos ver aqui. Se for o caso, em momento nenhum o aborto deveria ser permitido. O artigo que define a vida no final fala que é impossível até o momento de determinar o que é vida, porque há micro-organismos inanimados, vírus, que têm todas as propriedades e atributos de um ser vivo. Mas aí é outra história. Tá. Entendi a pergunta. Vamos lá. É uma pergunta complexa. Mas vamos responder. Vamos furtar, né? É uma pergunta no campo da bioética, da filosofia, tá bom? E vai ter a ver com teologia. Biblicamente e teologicamente, como que Deus criou o ser humano? Como que Gênesis descreve a criação humana? Como que o homem é? Como ele é constituído? A Bíblia diz que Deus formou o homem do barro. Por que fala formou o homem do barro? Né? Fez um boneco, né? A sua imagem e semelhança. Essa expressão imagem e semelhança é um hebraísmo, um modo de dizer hebraico para descrever alguém que ia representar Deus. Por quê? Porque naquele período lá do Antigo Testamento, no Antigo Oriente Próximo, o que acontecia? Os suzeranos, os reis da época, os suzeranos, quando eles tinham uma região para dominar e ser o dominador daquela região, ele queria colocar um representante dele em algum lugar, mas não tinha todos os representantes. Então, o que ele mandava fazer um boneco de barro que era igual a ele, semelhante a ele. Então, a expressão era um boneco de barro que era imagem, sua semelhança. E ele colocava nas extremidades do seu reinado. Então, quando alguém se aproximava do reinado dele, a pessoa falava, até aqui eu vim, mas para passar aqui dessa região, eu tenho que ter permissão desse rei aí, que esse boneco de barro está representando. Então, quando diz que o homem é feito imagem e semelhança de Deus, está dizendo que o homem é representante de Deus na Terra. Ele é um representante, ele é um chanceler. E ele é feito de barro, como era os suzeranos faziam. Por que barro? Porque barro transmite fragilidade. O homem é um ser frágil. Só que ele é feito de barro e o corpo do frágil do homem, a palavra ali é bazar, se eu não me engano, que eu não sou hebraísta, mas vamos lá, é bazar. Bazar é corpo de barro, corpo frágil, né? E que pode morrer. E ali também diz o texto que Deus sopra nas narinas do homem o roa, que é o roa, que quer dizer vento, pode ser traduzido como vento, tempestade, brisa, respiração, pode trazer fôlego de vida, ar. Então Deus sopra o roa, os judeus falam que Deus soprou e fez soprou nas narinas de Deus, do homem. Quando ele sopra na narina do homem esse fôlego de vida, diz o texto que o homem se torna alma vivente. E a expressão no hebraico é nefesh. Nefesh não só pode ser traduzido como garganta, como boca, pode ser traduzido como... Depende do contexto. E a melhor tradução não é alma vivente. Eu gosto muito da tradução de ser vivente. Então, o que faz o homem ser um ser vivente? É um corpo, bazar, que o sopro de Deus está na sua narina. E ele se torna nefesh, se torna um ser vivente. É um ser vivo, um ser vivente. Um ser humano, porque ele é da raça humana. Então, dito aí, isso que a antropologia bíblica do Antigo Testamento vai mensurar sobre o homem. E aí nós já temos já algumas ferramentas para pensarmos essa questão, né? Então vamos voltar para a pergunta. Agora que eu já te dei um panorama, vamos voltar para a pergunta. Definir o que é alma, né? A alma, na antropologia bíblica do Antigo Testamento, é esse ser vivente ou alma vivente, é esse ser, é esse corpo que é dotado do sopro de Deus. E ele é ser vivente, ele é alma vivente. Então, a alma não seria só consciência no corpo, né? É a vida, é a força vital que tem no ser humano, nesse corpo de barro, animado por essa força vital. É uma unidade dissociável entre sopro, força vital divina, com o corpo de barro. É uma unidade indissociável. Então, o que me faz ser Kleber é o corpo de Kleber, não só consciência de Kleber. O que faz o Kleber ser Kleber é o corpo de Kleber. Corpo de Kleber sem o vento, sem o sopro de Deus na narina, é um corpo inanimado, morto. É um ser morto. Então, o que me faz ser um ser vivo e da raça humana é que eu descendo da raça humana e sou um ser vivo porque eu tenho um corpo dotado de força vital
vinda de Deus, que é o seu sopro. Tá bom? Então, definir, então a gente tem essa noção. Aí você pergunta, em qual momento da gestação o feto, a criança, se torna uma alma vivente? Eu diria que no caso do ser humano, porque assim, aqui a gente está trabalhando teologia e ciência, tá? No caso do ser humano, por mais que a ciência ela não tenha ainda verdades absolutas, não trabalha com verdades absolutas, ela trabalha com verdades provisórias. No caso do ser humano, ela entende que já ali é um ser vivo, né? Que tem uma complexidade de célula e tal. Eu diria que a partir do momento que o óvulo, porque assim, o óvulo fecundado, né? E tem a parte humana, do macho e tem a parte da fêmea, o óvulo e a parte do sêmen do homem. Quando o óvulo fecunda, ali, e dali sai aquele ser vivente, mesmo no seu estado mais ínfimo, para mim ali é um ser humano. Ali ele já recebe o sopro de Deus. Por mais que a metáfora que é utilizada no Gênesis é a metáfora de um vento, de um sopro, mas para mim ali ele já recebe essa vida, essa força vital de Deus nela. E também a metafísica nós chamamos de ato e potência. Ele ainda não é um ser humano em ato, mas ele já é um ser humano em potência. Não vai nascer dali uma maçã, uma pera, né? Não vai ser gerado um cavalo, ali é um ser humano. Então, se ali já é um ser humano, eu diria o seguinte: no dilema moral aí, o aborto seria pecado porque você está matando um ser humano em potência. E já é um ser vivo, e já é um ser dotado de alma. Não é que vai ser uma coisa que não tem força vital. Né? Então, exemplo, igual você deu exemplo aí, crianças que já sorriem, crianças que têm reações, tá? Ah, teve um caso que a minha esposa até contou, isso é um caso particular, não vamos universalizar, mas é um caso, uma exceção, né, que aconteceu na família da minha esposa, que uma das parentes dela queria ter um menino, né, e ela tava lá fazendo ultrassom, e a menininha tava ali, né, nasceu o bebê, e a médica olhou e falou assim, ô mãe, é uma menina. Aí ela falou assim, aí a mãe falou, eu queria um menino. Quando ela falou assim, ela falou com tanta força, com tanta ênfase, até que a criancinha fechou as perninhas assim, de vergonha. Ou seja, ela reagiu, ela não gostou também. Ela não gostou da reação da mãe. Então, a, e tem crianças, né, que, que sente se a mãe tá triste, entendeu? Ela desde o dia do ventre já sente. Então, podemos conjecturar, né? Eu não sou cientista, tá? Eu não sou da ciência, sou da área da filosofia, da teologia, da ciência da religião. Então, biblicamente, eu acho, eu vejo, eu penso que o aborto é pecado. O aborto, você está abortando uma vida ali. Kleber, mas ainda está no seu estado ínfimo, primeira semana, não importa, ali é uma vida. Ali é uma vida. Ou senão vai cair naquele diálogo lá daquela doida lá, ateia, né? É uma vida, não é uma vida humana, mas é um ser vivo, mas não é uma vida humana. Mas é uma vida de que espécie? Não sei, mas é uma vida humana, mas não é um ser vivo. Tá, uma confusão mental gigantesca. Mas ao meu ver, eu digo que o aborto é pecado nesse sentido, porque você está matando ah, um ser humano em potência, né? Ele não está um ser humano em ato, mas em potência ele é um ser humano, é um ser vivo e é da raça humana e já tem vida ali, já tem uma alma ali, já tem um ser vivo ali. A alma não no sentido nem de fantasminha, mas de um ser dotado de vida de Deus. Você não está matando qualquer coisa. Então o aborto para mim é um pecado, é um homicídio. Tá bom? Então nesse sentido é um homicídio. Tá bom? Agora, reduzir na questão humana, quando o óvulo é fecundado, reduzir o ser humano a apenas uma pequena célula, alguma coisa desse tipo, eu acho que é um reducionismo muito maldoso. A complexidade humana é muito maior. O que é fecundado ali do sêmen e do óvulo da mulher, o que nasce dali é uma das coisas fantásticas que é o que eu vejo nesse universo que nós temos aqui. Deus é um ser maravilhoso. Como que pode, daquele ser ali, ó, daquele pequeno ser ínfimo ali,
nascer uma pessoa que tem olhos, boca, nariz, mão, consciência. Como que pode tudo isso, gente? Isso não pode ser fruto do acaso. Então ali, matar ali, tirar um abortar ali naquele sentido é um homicídio. É um homicídio. Como lidar com situações limites, né? Nós chamamos de situações limites, né? É complicado. É um dilema ético-moral. É um dilema ético-moral. O que fazer? Talvez eu convide aqui no meu canal meu professor, que tá dando aula pra mim no mestrado. Ele é o Bocato é o nome dele. Ele é um teólogo da área da ética. Eu acho que ele daria uma resposta bem melhor que a minha. Mas, a princípio, teologicamente, filosoficamente, é um pecado. Eu vejo, é um ser humano que você tá matando, ele é um homicídio. Como lidar com as situações limites de pessoas que foram violentadas e tudo mais? Essas situações limites, aí já é um assunto mais complexo. Né? Aí já está começando a trabalhar com exceções. O problema aqui na sociedade, queremos transformar as exceções em regra. Entendeu? Aí é complicado. Exceções em regra, aí é complicado. Tá bom? Mas eu vejo como pecado, como homicídio. Pois bem. Deixa eu ver se tem mais tempo aqui. Tem mais tempo de algumas perguntas. O que você diria a si mesmo sabendo das coisas que sabe hoje referente ao trabalho pastoral? A pessoa escreveu errado, é pastorial, escreveu aqui, mas é pastoral. O que você diria a si mesmo sabendo das coisas que sabe hoje referente ao trabalho pastoral? Eu diria: não se iluda. É sofrível. Eu diria: as pessoas não gostam de você. Finge que gostam de você. E no sistema evangélico que temos, as pessoas gostam de você, mas se você vacilar um momento, se você escorregar um momento, você já não presta mais. Ninguém vai te amar, as pessoas vão acabar com a tua raça, as pessoas vão difamar o teu nome e tudo mais, vão te abandonar. Então você não tem amigos. Eu diria: você não tem amigo, o único amigo que você tem é Jesus. E a sua família que está fechada com você. É isso que eu diria para você. E diria: vão sempre dizer que o trabalho não é bom, tá? Sempre vão dizer que o que você está fazendo não é bom. Mas saiba de uma coisa: a mensagem é de Satanás. Vá lá e pregue a palavra. Pregue a palavra, faça a sua parte. Não ligue pelo que as pessoas falam. Eu passei a minha vida inteira pregando e a vida inteira as pessoas dizendo: não é bom o trabalho, a pregação não é boa. Não é tudo isso que vejo. Esse dia mesmo eu preguei, eu vi um monte de gente falando: não é tudo isso aí não. Sempre vai ser isso. E é sempre Satanás com aquela inveja maldita, porque ele sabe do potencial que você tem. Então ele quer deixar você desestabilizado. Então quando as pessoas falam: não é tudo isso mesmo, não pode ser que você é bom no que faz. Aí você é bom no que faz. Você tem que tomar muito cuidado quando as pessoas falam: não, você é top, você é maravilhoso. Possa ser que você seja uma porcaria e as pessoas estão amassageando o seu ego e você não está percebendo. O bom é quando a pessoa fala: não é bom não, é ruim, a pregação é ruim. A pregação é ruim, não é um bom pastor, não é um bom pregador. Quando as pessoas estão falando isso é porque você é um bom pregador, você é um bom pastor e assim por diante. E só que as pessoas estão com inveja. Tá bom? Então eu diria isso. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu diria, na questão pastoral, eu diria isso. Se eu voltasse no passado, eu falaria para mim mesmo isso. Prega a palavra, profetiza, prega, anuncia o evangelho, prega. Porque muita gente não vai gostar. Vão falar que não é bom. E é aquela passagem que um dia eu preguei na minha despedida, no Parque Maria Luísa, na minha comum, ex-comum. Eu preguei na minha despedida, reunião de jovens, eu preguei um texto do provérbio que eu nunca vi ninguém pregando, mas eu preguei nesse dia. Tem um provérbio de Salomão que diz assim: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se se gabará. O que o texto está querendo dizer? Quando você vai comprar alguma coisa numa feira, você vê lá o objeto que você quer comprar, você vê que é bom, rapaz, é uma raridade. Aí a pessoa fala um valor, aí você fala: não vale tudo isso. Não vale tudo isso. Não vale. Abaixa o preço aí. Não vale. Isso aí você não vai vender. Aí você vai lá desesperado e abaixa o valor, baixa o preço. A pessoa compra. Quando ela compra, ela sai se gabando. Indo-se, se gabará. Rapaz, fiz uma pechincha. Esse produto aqui é bom. Entendeu? Então tem muita gente que fala assim, ó: nada vale. Esse pregador não vale nada, não presta, o que ele prega não é bom. O trabalho dele no YouTube não é bom, o trabalho dele no púlpito não é bom. Não vale nada.
É o diabo dizendo, mas é quando ele vai embora e fala, esse gabão, o povo tá perdendo a oportunidade, né? O ministério tá perdendo a oportunidade, porque eu tô falando que ele não vale, né? Então as pessoas estão acreditando, né? Então, eu diria pra mim mesmo no passado, cara, prega, anuncia o evangelho, faça a vontade de Deus e não vai por ninguém não vai por nem elogio e não vai pelo xingo do pessoal. Eu gosto de uma pessoa falou assim pra mim, Kleber, tem muita gente xingando na internet por esses dias. Falei, deixa eu xingar. Tá fazendo propaganda. Falem mal, falem bem. Falem de mim. Eu falei hoje mesmo pro cabeleireiro. Ele falou, Kleber, eu vi um monte de gente na internet xingando. Deixa eu xingar. Fazem minha propaganda. Fazem uma propaganda do meu trabalho. Eu não tenho dinheiro pra fazer propaganda. Eles fazem pra mim. Né? Os canais dos camaradas tudo gigante falando do meu nome. Aí as pessoas vêm aqui no meu canal e gostam. Esses dias mesmo, acho que 5 pessoas entrou no meu canal, falou assim, mandou mensagem pra mim, falou, Kleber, entrei no seu canal pela primeira vez, vi alguém te xingando, entrei no canal, vi que o canal é bom, fiquei. Me inscrevi no canal. Então deixa eu xingar, tá bom? Deixa eu xingar, gente, não liga. É assim mesmo. As pessoas vão xingar quando a coisa é boa, tá? As pessoas vão menosprezar quando a coisa é boa. Então tem que tomar muito cuidado. Até as questões mais simples da vida, eu lembro como hoje. Muita gente menosprezava e xingava uma mocinha lá da escola onde a gente estudava, lá no Sumita, onde a gente estudava. Xingava e xingava. E eu ficava entendendo por que as pessoas perseguiam tanto aquela mocinha. E falavam que ela não era tão bonita assim e tal, tal, tal. Gente, aí passou-se o tempo. A moça praticamente se tornou uma modelo. Uma moça bonita, esbelta, bela. E todos os que xingavam ela queriam namorar com ela. Só que agora já é tarde, a moça já é bonita, já é bela e tudo mais. Então, muitas das vezes tá xingando, dizendo que não presta, mas sabe que no fundo, no fundo, no fundo, você tem um potencial muito grande. Então deixam xingar você. Se você tá fazendo um trabalho, as pessoas estão te xingando, as pessoas estão falando mal do que você tá fazendo, é porque você tem um potencial grande. E as pessoas, por inveja, porque a palavra no latim inveja, uma das é, etimologias, você pode vem de inverere, não querer ver. O invejoso não quer ver você vencer, não quer ver você prosperar, não quer ver você em destaque. Não quer. Você começa a se destacar, a pessoa fica toda oriçada. Né? Ele só foi aparecer no César Cavalcante, o diabo pegou um monte de gente pra tentar queimar meu filme. Por quê? Tá em destaque. O que a gente quer o Kleber? O Kleber é pianinho, ninguém lembrando do Kleber, as pessoas querem ocultar. Mas quando você tá em destaque, nossa, fizeram de tudo pra queimar meu filme. Fizeram até uma carta pra tentar queimar meu filme. Mas é inveja, é só inveja. Por quê? No fundo, no fundo, no fundo, igual o irmão esse dia falou pra mim, Kleber, eu tava num grupo que o pessoal confessou. O pessoal não gosta de você porque você é bom no que você faz. Você se expressa melhor que todo mundo, você tem mais conhecimento que todo mundo. É um irmão da congregação que lê Platão, Aristóteles. Então, assim, você acha que os outras pessoas das outras igrejas vai ter o quê? Vai ter inveja também. Como que pode o cara ser da congregação, ler Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona? Como que o cara sabe, tem noções de latim, de grego, de hebraico, tem noções, sabe? O camarada se desenvolve muito bem na história, manja de história da igreja, história do dogma, camarada, sabe? Manja de metafísica. E aí os camaradas veem que você é bom no que você faz, aí vai ter inveja. Eu sempre digo, estão xingando o Kleber. Depois que lê tudo isso aqui, ó, lê tudo isso aqui. Vai lendo, lê tudo isso aqui e depois vem conversar comigo. E aí a pessoa vai falar, inveja, não, é arrogante, é soberbo, dá carteirada. Não é questão de carteirada, é a realidade. Então deixa eu xingar você. As pessoas estão xingando porque sabem que você é bom. Tá? Deixa, é inveja. É só inveja. A pessoa tá se. É recalque, como diz os psicólogos, é recalque. E por recalque, como diz o funk secular, beijinho no ombro pra ele. Deixa ele te xingar, deixa ele falar. Deixa ele falar, deixa ele falar. Tá xingando, deixa ele falar. É só porque sabe que você é bom no que você faz. E a pessoa tá tendo recalque. Só isso, é só recalque. Tá bom? Então não ligue. É isso que eu faria. Eu falaria para o Kleber do passado. Tá bom? Se eu pudesse fazer isso. Tá? E diria outras coisas também, mas eu acho que isso responde a pergunta. Vamos lá, irmão Kleber, para a pergunta ao teólogo, abre aspas. Por que a Igreja Católica não enxerga como idolatria os usos das imagens? O Papa reconhece a única mediação de Cristo e os homens. Sim, eles reconhecem que Cristo é o intercessor entre Deus e os homens.
Mas eles entendem que não é idolatria as imagens, porque eles entendem a ideia de adoração, é um conceito, e eles entendem que devoção é outro conceito. Eles não entendem que são sinônimos. Então, ser devotos, ter devoção a um santo, é reconhecer a santidade que ele tinha, a vida pia que ele tinha, a vida correta que ele tinha, e que os milagres que Deus realizou na vida dele, através dele. Então, por isso que eles não entendem que é uma idolatria. Já o protestantismo entende que colocar qualquer coisa entre Deus e os homens é uma idolatria. Né? Tudo aquilo que rouba a glória de Deus ou se coloca no lugar do próprio Deus é idolatria. E que existe só uma intercessão entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Como diz Paulo, Jesus Cristo, homem. Eu vou responder, mas eu acho que dá. Não sei se dá para responder mais uma. A paz de Deus, irmão Kleber. O irmão poderia falar sobre enterrar o pão e o vinho que sobra na Santa Ceia? Sim. Se eu concordo com isso? Não, eu não concordo. Por quê? Por que, que eu não concordo? Eu não concordo enterrar o pão e vinho, porque eu estou entendendo que ali é uma transubstanciação. Se eu entender que é uma transubstanciação, eu entendo a lógica de enterrar o pão e enterrar o vinho, se é uma transubstanciação. Mas no protestantismo a gente não entende como uma transubstanciação, né? No mínimo ali, no mínimo, nem no máximo, no mínimo é consubstanciação, como dizia Lutero, sabe? De uma forma misteriosa, Deus está ali nos elementos. Ou de forma simbólica, ele está nos elementos. Ou, sabe? Então, é nesse sentido. E que os elementos, o pão e o vinho, apontam para realidades que transcendem ele mesmo. Então, nesse sentido, presença, poderíamos trabalhar uma ideia de presença real, não de sacrifício repetitivo, né? Como diz na missa católica, mas de uma presença real e de uma questão simbólica e tudo mais. Se é igual à missa católica, eu entendo enterrar o pão, como muitos católicos ao longo do tempo também fizeram, tá? Enterrar o pão e é um costume católico. Eu não sei em que momento dentro da congregação começou a se enterrar o pão e enterrar o vinho, eu não sei. Não saberia dizer, tinha que perguntar pra aquele estudioso da CCB, que escreveu um livro. Inclusive ele até me mandou um livro, preciso parar pra ler. Ele acho que saberia responder bem melhor do que eu. É, Em quando que começou isso? Não é um costume protestante, é um costume católico. E a ideia de que na hora da ceia o pão se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma literalmente em sangue de Jesus é uma ideia da teologia católica, não é a ideia da teologia protestante, tá bom? Então eu diria que, ao meu ver, não devia ser feito. Ah, Kleber, mas faz. Como a Santa Ceia, o jeito de fazer ceia, ou o jeito de entender ceia, e isso aqui é importante pra gente falar. A ceia, ela é algo primário, ou seja, você tem que tomar a Santa Ceia. Não importa se você é católico, protestante, ortodoxo, não importa. Pentecostal, você tem que tomar a Santa Ceia. O jeito da liturgia da ceia e o jeito de entender a ceia é uma questão na teologia de coisas secundárias, no mundo secundário. O jeito da liturgia, o jeito de entender a ceia é secundário. Mas a ceia em si, todo cristão tem que participar da ceia do Senhor. Todo cristão. É próprio da nossa crença cristã. Tem que participar da ceia. Como isso funciona, cada um vai entender de um jeito. Então não tem implicações de salvação. Então a coroação está errado teologicamente. Pode estar errado, sim. Eu não vejo como correto enterrar o pão e enterrar o vinho. Mas também você não vai queimar no esquinto dos infernos por causa disso, tá? Deixar isso claro, não vai. É que tem muita gente que quer caçar heresia em tudo. Ah, porque é heresia, porque é o diabo, porque é o inimigo. Não é assim, gente. Não é assim. Não é assim que a gente trabalha na teologia. Você tem que ter um pouco mais de critério. Tem que ter um pouco de noção, gente. Sabe? Não é assim. Sinceridade não é assim. Então vamos muito cuidado com isso. Vamos tomar muito cuidado. Cuidado com o tipo de teologia que você anda consumindo na internet. Tem muita gente bobona e diria babaca que acha que sabe muito e fica falando besteira na internet. Não leu o suficiente, não pesquisou o suficiente, tá falando bobeira na internet. Groselha, é só simplesmente groselha teológica. Tá bom? Eu vou cunhar esse termo, groselha teológica. Então, eu vejo errado, não deveria enterrar, tá?
O que faria com os elementos? Sobrou pão? Sobrou vinho? Distribui no meio da Irmandade. Distribui. Não vejo problema nenhum. Tá bom? Dito isso, tá bom? Dito isso, dá tempo de responder mais uma? Vou responder mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos responder mais essa. Opa, pulei uma pergunta. Olha que pergunta boa que a pessoa falou. Toda pregação tem que ser necessariamente cristocêntrica? Nós temos que entender o que é cristocêntrica, porque virou... Na congregação parece que tudo que vem de novidade banaliza. Então o termo teologia banalizou dentro da congregação. Todo mundo acha que qualquer coisa é teologia, e não é. Qualquer coisa. Tem gente que acha que devocional, quando a pessoa faz um devocional na internet, é um teólogo. Não é. Não é. Devocional não é teologia. Teologia é a reflexão da fé. É a fé em estado de pensamento. Tá bom? Então, não é tudo que é teologia. Então, assim, também a palavra cristocêntrico banalizou no nosso meio, né? Eu só vou em culto que se eu for cristocêntrico. Aquele pregador é cristocêntrico. O que é cristocêntrico? É um termo cunhado entre os protestantes, de tradição de movimentos tradicionais, para indicar a ideia da centralidade de Cristo no culto. Tá? Centralidade de Cristo no culto. Cristo é Cristo, ungido de Deus, e centro que aponta para uma realidade só. Cristo como centro. Então, um culto tem que ser teocêntrico, Deus como centro, cristocêntrico, Cristo como centro do culto. Mas como que isso funciona? Como que um culto é cristocêntrico? É quando os louvores, a adoração daquela comunidade que está reunida ali, ela está voltada a Cristo e a Deus, Deus Pai. Então, quando você canta para Deus, louva a Deus, aponta para a realidade de Cristo, aponta para o seu sacrifício, nos louvores, nas orações, nos testemunhos, tá? É muito importante. Tem gente que está querendo cancelar testemunho da igreja. Eu vejo totalmente errado isso. Tem que ter testemunho, tem que ter narrativa da ação de Deus realizada no meio da comunidade. A comunidade tem que testemunhar. Toda vez que um discípulo chegava numa nova comunidade, a igreja fala, conta as obras que Deus está fazendo. E ele sentava e contava o que Deus estava fazendo através do Espírito Santo na vida deles. Testemunhar, gente, é parte de um culto. Tá? Você tem que contar que o Deus da Bíblia ainda continua fazendo obras e milagres e sinais e maravilhas no meio da comunidade, na contemporaneidade. Tá bom? Então é essencial. Então, os testemunhos apontam para Cristo, o hino aponta para Cristo, as orações, a adoração, os louvores, as palavras faladas a Deus e a Cristo tem que ser direcionada a Deus e a Cristo, nesse sentido. E o pregador, ele está expondo o texto bíblico, ele tem que ser um expositor do texto. Tá? Tem texto, gente, que ele vai fazer a exposição dentro do seu contexto, fazer a exegese do texto, e ele vai pregar para a igreja. Quem é o autor, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual era o contexto da época, qual era o contexto cultural, quais as peculiaridades da gramática ali, ou se for o Antigo Testamento hebraico e aramaico, ou se for no Novo Testamento o grego koiné. Ele vai falar tudo isso. Ok. E vai fazer a ponte hermenêutica, ou seja, ele vai fazer a aplicação, que é aplicar o que você aprendeu do texto de 2.000, 3.000 anos atrás para o público que está te ouvindo. Quem está te ouvindo ali, tem pessoas desesperadas, pessoas com depressão, pessoas querendo cometer suicídio, pessoas que não vê sentido mais na vida, pessoas que estão passando necessidade, fome. Aquela palavra tem que fazer sentido para aquela pessoa, naquele momento. Tem gente que acha que isso é errado, mas isso você aprende na homilética, que é a arte, a ciência de produzir sermão. Essa é a questão da aplicação, faz parte da homilética. Só que o sermão, no finalzinho dele, na aplicação, em algum momento, é possível, eu diria, todo texto pode apontar para o Cristo. Todo texto, eu diria, em certo sentido. E aí, no final do sermão, você aponta. O problema é que o camarada, na hora de fazer exegese de texto, para pregar, ele quer ver Jesus em tudo quanto é lugar. Não, Jesus está nesse versículo, Jesus está
sabe, nesse fascículo aqui, Jesus está aqui, esse personagem representa Jesus, essa atitude aqui representa Jesus. Não é assim que você tem que entender a exegese, fazer a interpretação do texto e no final apontar para uma realidade que é Jesus. Então, nesse sentido, a pregação que ele seria cristocêntrica. Agora, nesse sentido que tem gente falando agora na congregação, a pregação cristocêntrica. O cara quer só falar de Jesus desde o começo. Não é assim, gente. Se você lê o Gênesis capítulo 1, você tem que expor Gênesis capítulo 1. Ah, Kleber, mas eu vou achar Jesus lá no final do sermão? Vai. Porque Gênesis capítulo 1 está falando do primeiro Adão, que peca. E você aponta para o segundo Adão, que é Jesus, que veio para obedecer e obedeceu até a morte de cruz. Mas como foi vencedor e não pecou em nada, ele ressuscitou ao terceiro dia. Você pode fazer essa ponte. Você pode, se você ler o Jó, você tem que expor Jó e explicar o sofrimento de Jó. E que Jó um dia pediu um advogado entre Deus e os homens. Só que ele não alcançou, mas nós alcançamos, porque Jesus é o advogado entre Deus e os homens. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Você está entendendo? Então, assim, porque a Bíblia diz, é bom que não peque, mas se pecarmos, temos um advogado. Ó, Jó queria um advogado, mas nós temos. São as pontes que você vai fazer apontando para o Cristo. Mas a ideia da exposição do texto é explicar aquele texto. Não tem que ficar achando Jesus em tudo quanto é lugar. Explica o texto e depois a ponte que você faz do texto apontando para Cristo e do Cristo você fazendo a ponte para quem está te ouvindo, você tem que fazer, tá bom? Então, é nesse sentido. E aí o culto seria cristocêntrico, a pregação cristocêntrica. Mas o texto que você leu e expôs tem que fazer sentido para quem leu, para quem ouviu, tá? Não só na questão evangelística, do evangelho, de Jesus, tal. Você apontou Jesus no evangelho. Mas aquela palavra tem que ser palavra também de esperança, palavra de consolo, tá? Palavras de resolução, tem que ter. E no mundo pentecostal, nós acreditamos na atualidade dos dons. Nós acreditamos nos dons como profecia, como visões e tudo mais. O pregador tem que estar imbuído, cheio do Espírito Santo. Na verdadeira profecia, no verdadeiro dom de profecia, no verdadeiro dom de visão, os verdadeiros dons. Ele tem que estar imbuído, porque ele é um pregador pentecostal. Entendeu? É distinto de um pregador reformado, que ele só vai expor o texto e tá tudo certo, ele sai andando, nem liga para quem tá ouvindo ele. Ele expôs o texto. O pastor da minha cunhada me fala, eu exponho o texto, se a pessoa vai acreditar ou não tô nem aí. Eu prego, ele fala assim. Agora, um pregador pentecostal, ele tá preocupado com o público dele. Ele prega e ele quer que aquela palavra chegue aos corações. Como chega? No poder do Espírito Santo. Tá bom? No poder. Ele vai aplicar aquela pregação aos corações dos fiéis. Tá bom? Aí, Kleber, mas você poderia dizer que os reformados também pregam a palavra de Deus? Sim, eles pregam a palavra de Deus. Só que eles são cessacionistas e nós continuistas. Só essa decisão. Mas os dois estão pregando a palavra. Expor a palavra, ensinar a palavra é pregar a palavra. Tá bom? É nesse sentido. 1h12. Chega, não dá. Por mim, eu fico falando aqui, respondendo um monte de pergunta. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo. Tá bom? E eu te espero no próximo Pergunte ao Teólogo. Deixa sua pergunta, tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus e hashtag rumo a 50 mil manos na força, no poder do Espírito Santo, querendo Deus. Amém.